Deixa eu chamar quem tá online. Quem for chegando, muito boa noite, seja bem-vinda. Oi, Carlinha, que bom você por aqui, Adriana, Kim, já chama? Já chama todo mundo lá no grupo do Despertar da Bruxa, para todo mundo vir para cá. E aí, gente, como vocês estão nessa noite? Carlinha tá sem som, mas eu tô sem som? Ou você tá sem som? Tá me ouvindo agora? Ah, que bom. Como vocês estão nessa noite de início de lua negra? Vocês sabem o que é a lua negra, gente? A lua negra são os últimos 3 dias da lua minguante, né? Então, os últimos 3 dias antes da lua nova. E é uma lua pra gente voltar pra dentro da gente, olhar pro nosso interior, fazer um balanço pro novo ciclo que vai começar na lua nova. E hoje foi o primeiro dia da lua negra. Quem tá lá no nosso grupo do Telegram recebeu o calendário mágico de setembro no iniciozinho da semana. E tem todas as luas, todas as datas comemorativas que a gente tem nesse mês, né? Um conteúdo exclusivo que eu faço todo mês lá pra galera que faz parte lá do grupo do Telegram. E se você quer receber também, só entra lá. Tá disponível, inclusive, você vai poder ter o acesso ao calendário desse mês, se você entrar, tá? Fala pra mim, gente, como é que vocês estão? O que vocês estão sentindo nessa lua? Gente, então, eu resolvi fazer essa live porque eu acho que eu nunca contei minha história aqui no perfil, né? Eu contei já em alguns momentos assim esporádicos, muito pouquinho, mas nunca contei minha história aqui. Então eu resolvi fazer essa live para contar para vocês como que eu me tornei bruxa. É uma história bem antiga, né? Porque, enfim, eu tenho 40 anos de idade. E eu comecei a estudar bruxaria, assim, sem saber muito ainda o que era, com 16 anos de idade. Então, assim, eu assisti o filme. Tá dirigindo, Carlinha? Cuidado, hein? Então, eu assisti o filme Jovens Bruxas. E eu fiquei absolutamente encantada com aquele universo de magia, né, de encantamentos e toda aquela estética, né, aquilo me chamou muita atenção e eu comecei a estudar. E uma coisa muito louca que aconteceu foi que eu comecei a estudar e eu pesquisei o termo Wicca e eu jurava que eu tinha ouvido esse termo, lido esse termo, né, no filme, apareceu, conheci esse termo através do filme. E depois, anos mais tarde, eu reassisti o filme e não se fala em Wicca no filme, em lugar nenhum. Então, assim, eu sei lá de onde que eu tirei esse termo, né? Mas foi assim que eu comecei a pesquisar, ainda na internet, que naquela época era discada, né? Porque eu sou uma bruxa cringe. E naquela época era uma internet discada, então o que que eu fazia? Eu entrava nos blogs que falavam sobre bruxaria e eu salvava tudo em Word, eu ia copiando e colando, copiando e colando, e depois eu imprimia e levava para casa, e aí lia em casa, porque eu não ia ficar lá na internet gastando internet, né? E eu li em casa, e aí eu lia muita informação desencontrada,
né? Um blog falava uma coisa, outro blog falava outra coisa. Tinha umas coisas assim que assustavam, né? Não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, né? Era meio... Aí eu fiquei, durante muito tempo eu tive medo de celebrar, porque, enfim, né? Eu tava muito confusa, não tinha um programa de estudos, né? De um monte de informação solta. Era muito difícil, sabe? E aí eu acredito que quando eu fiz assim uns 19 anos, se eu não me engano, eu comecei a ter acesso a livros e eu descobri a Abraúca, que era uma instituição que estava recentemente aqui no Rio, e fazia rituais públicos e abertos, né? Que as pessoas podiam participar. Mas nessa época eu me lembro que para eu ir num ritual... Obrigada, Beta, que bom que vocês gostaram do meu altar. Todo mundo tá elogiando. Essa florzinha eu ganhei ontem. Gente, vou mostrar pra vocês a coisa mais linda, o Dante vindo me entregar essas flores aqui, ó. Que o Kim compra flores na feira, toda quinta-feira. E esse girassol assim, aqui eu ganhei da minha madrinha Marise hoje. Aí eu botei ele aqui, bonito. O Kim até falou pra ela, vai aparecer na live. Então, nessa época, né, eu com 19 anos, eu já tive coragem de aparecer num ritual público, né? Porque eu acho que antes disso eu ia ter um pouco de medo, não sei. Gente, é muito normal a gente ouvir a palavra bruxaria e ficar meio assim. Então eu sentia uma atração, eu queria aprender, né? Porque eu sabia que a bruxaria, né, tinha um conjunto de conhecimentos que me atraía muito. As ervas, os cristais, os rituais. Eu sempre gostei de um ritual, né? Então, assim, isso me atraía muito, esse despertar para os saberes da natureza, né? Para os saberes da Mãe Terra, a deusa, a própria face da deusa, né? Em seus infinitos nomes e atribuições, né? Isso me encantava muito e eu queria muito aprender sobre isso. Mas tinha uma barreira, né? Tinha uma barreira que suscitava o medo, o preconceito, né? Porque quando a gente ouve a palavra bruxa, a gente fala bruxaria, vem toda uma carga histórica por trás, né? Que a gente tá acostumado a associar, né? A gente cresceu com as histórias de bruxas sendo, né, figuras maléficas nas histórias, nos contos de fada, né? A gente associa a imagem de uma velha feia com verruga no nariz, enrugado, uma figura, né, taciturna, sombria, né, suja às vezes, né, velha. Tudo isso faz parte de um conjunto, né? Guilherme é dessa época, tá? Entrou aqui na live e tá aqui para não me deixar mentir. Começamos juntos na Abraúca, participando de rituais abertos, e uma época que eu tenho muita saudade, porque foi a época que eu conheci os meus primeiros irmãos de Wicca, de bruxaria, né? Então, assim, Guilherme foi um deles, muita saudade. E então a gente começou a participar desses rituais abertos e começou a entender o que era de verdade celebrar, né? O que era estar no meio de uma tribo que falava a sua língua, né? E eram pessoas que você chegava lá, eram pessoas normais, como a gente, meio doida, né? Porque nós somos doidinhos também. Mas é aquilo, você reconhece no outro aquela excentricidade que você vê em você mesmo, e aí você se sente em casa, né? Você fala, caramba, é um grupo de gente que, né, tá estudando as mesmas coisas que eu, tem as mesmas dúvidas que eu, ou sabe um pouquinho mais, eu posso beber desse conhecimento. Então foi uma época muito rica, e é a partir daí que eu começo a me considerar bruxa de verdade, né? Porque foi aí que eu comecei a celebrar
com mais constância, né? Então, viver as fases da lua, viver as celebrações que a gente celebrava dentro do paganismo, né? Então, as sazonalidades, as estações do ano, e aquilo foi tomando conta da minha vida, né? Eu fui começando a viver de fato o que era uma vida pagã, uma vida, né, ligada aos ciclos da natureza. E compartilhar isso com outras pessoas, porque torna tudo muito mais concreto, né? Traz para a realidade, né? Quando a gente compartilha. Então, foi mais ou menos nessa época, assim, que eu comecei a me considerar bruxa. Então, os meus primeiros passos dentro da bruxaria, né, começaram com a Wicca. E aí, gente, bruxaria e Wicca são coisas que são parecidas, mas não são a mesma coisa, tá? A Wicca, ela é uma religião, né? Então, é uma religião muito recente, né? Uma religião que data aí de 1950 e é, teoricamente, uma releitura e um compilado das tradições de bruxaria antigas, né? Então, ela reúne festivais, celebrações pagãs, né? Formas de ritualística pagãs tradicionais, né? Da bruxaria tradicional, e transforma isso numa religião, com dogmas, com regras, com leis, com formas de celebrar. E a bruxaria, ela é um pouco mais ampla, né? A bruxaria, ela é uma forma de você viver em conexão com as forças da natureza. E aí ela é muito mais livre, porque você não tem dogmas, não tem leis, não tem material escrito. Então ela é ensinada através da oralidade, da experiência. Os adeptos, né, que seguem a filosofia da bruxaria, eles são mais livres para criar as suas próprias formas de viver a sua espiritualidade. Então, a bruxaria, ela é uma filosofia de vida, ela é uma forma de você vivenciar a sua espiritualidade, enquanto a Wicca é uma religião iniciática, hierárquica, né, que tem seus dogmas e suas leis. E aí, o que aconteceu? Eu caminhei dentro da Wicca durante bastante tempo. Com 23 anos, mais ou menos, eu já tinha vivenciado bastante, né? Então, vou por partes, né? Depois que eu comecei a frequentar os rituais abertos da Abra Wicca, eu integrei o meu primeiro círculo de estudos, né? Que foi um grupo de pessoas que se juntaram para começar a celebrar juntos e estudar sobre bruxaria, sobre Wicca e tudo mais, tá? A Thay falando que também já estudou Wicca. Bom, Thay, a gente fala a mesma língua, então você vai me entender. E aí a gente começou a celebrar junto e era muito gostoso, porque a gente viajava para fazer os nossos rituais. Então, né, ia para casa. A minha família tinha uma casa em Saquarema, a gente ia para Saquarema, passava o final de semana lá, aí fazia comidas ritualísticas, artesanato da época, e aí em determinado momento a gente fazia um grande ritual, acendia fogueira, era uma delícia, sabe, cantava, então a gente tinha músicas que a gente sabia, todo mundo cantava, era uma delícia compartilhar dessas tradições, né, poder celebrar em grupo, porque tem isso, né? Quando a gente tá sozinho, é difícil. É igual a gente fazer uma festa sozinho, dentro de casa, né? Bota uma música, bota uma comida e fica lá, sentado no sofá comendo, dançando sozinho, né? É diferente de você ter um grupo, todo mundo junto, interagindo, trocando, dançando, cantando, né? Comendo e, enfim, compartilhando aquela experiência, né? Então era muito gostoso. E esse grupo, algumas pessoas foram ficando pelo caminho, né? E aí se identifica, tem toda a questão do ego, né? Enfim, algumas pessoas seguiram outros caminhos e ficou um grupo mais fechadinho que formou um coven,
Aí, eventualmente, nós viramos um coven. E mais pra frente é um coven. O que seria um coven? Um coven é um grupo fechado que a gente já tornou um oficial, né? Então tem algumas práticas que são vedadas nossas, né? Então a gente constrói a nossa própria forma ritualística, começa a criar uma forma de celebrar, né? Costumes próprios, a gente se aprofunda um pouco mais no autoconhecimento em conjunto, né? Então a gente compartilha coisas mais pessoais, mais profundas nossas, né? A Thay falando, eu sinto falta de um grupo, meu caminho sempre foi solitário. Tá, eu também sinto muita falta. Assim, meu caminho é solitário já há muitos anos agora, né? E agora eu tenho celebrado em família, então eu não tô mais sozinha, né? Meus filhos estão se interessando, né? Principalmente o Andrei. O Kim tá se interessando, né? Recentemente, agora nos últimos anos. Então, agora eu tenho uma prática em família, né? Mas durante muitos anos, nos últimos anos, eu tenho sido solitária. Eu sinto, desculpa, eu sinto muita falta também de compartilhar, assim, da vida em grupo, né? É difícil porque toda convivência em grupo tem os seus desafios, mas é muito gratificante, muito, muito mesmo. Eu sinto muita falta também. Fala da comunidade. O Kim tá falando aqui da comunidade do Facebook. Gente, vocês sabem que eu tô com inscrições abertas para uma jornada online gratuita que é o Despertar da Bruxa. Vocês sabem disso, né? Se vocês ainda não sabem, por favor, corram lá no meu perfil. Agora não, depois da live. Corram lá no meu perfil que no link da bio tem o link de inscrição gratuito. Vai ser uma jornada de 6 dias, onde a gente vai despertar essa bruxa dentro da gente através de uma jornada mesmo, passando por várias etapas, em grupo, dentro de uma tribo, né? E hoje nós criamos uma comunidade lá no Facebook pra gente fazer essa troca. E, Thay, olha só, é o que eu consigo chegar mais próximo de uma comunidade nesse momento, assim. Eu tenho altos desejos de que dentro dessa comunidade surjam vários grupinhos que de repente vão começar a celebrar juntos, vão estar juntas também dessa forma, quem sabe, né? Então, se você já tá fazendo parte, já tá inscrito no Despertar da Bruxa, lá no grupo de WhatsApp eu compartilhei hoje o link para a comunidade do Facebook. Corre lá, porque é uma oportunidade bacana de fazer parte dessa comunidade, né, dessa tribo. Mas então, como eu tava falando, né, então depois a gente formou esse coven e, pois é, tá, eu tô no Facebook só por causa da comunidade também. Eu também não entro quase lá. Então eu fiz parte, a gente formou esse coven e começou a celebrar junto de uma forma mais intensa, mais profunda. E um tempo depois eu fui convidada a integrar uma tradição que foi a tradição diânica do Brasil, liderada pela Mavés Percy Keridwen. Ela foi minha iniciadora, né? Eu não cheguei a me iniciar na tradição, mas eu fiz parte da tradição durante 2 anos, num período de dedicação, ou seja, um período de estudo, onde a gente se compromete a estudar, a caminhar junto com a tradição, né? Dentro das suas formas de celebrar, da sua tradição mesmo, né? De celebração. Então, eu caminhei dentro da tradição durante 2 anos, estudando e fazendo todos os rituais e tudo mais, e me reportando à minha iniciadora. E aí, depois de um tempo, ela falou, e aí, tá na hora de você se iniciar, né? Vamos começar a pensar nessa etapa, né? E aí eu comecei a ter umas dúvidas. Eu não sabia se o caminho sacerdotal, né? Sacerdotal era pra mim. Eu não sabia se eu queria ser uma sacerdotisa, se eu queria seguir esse caminho, né? Com essa responsabilidade. E eu dei uma enrolada durante um tempo, até que ela me deu um ultimato. E eu estava vivendo também uma questão dissonante dentro do meu grupo, do meu coven. E aí eu resolvi me desligar da tradição
e me afastei da Wicca, né? Então foi um processo que não foi assim uma decisão da noite pro dia. Então a decisão de sair da tradição foi da noite pro dia, porque eu realmente cheguei à conclusão de que eu não era para mim o caminho sacerdotal. E hoje, assim, eu não sabia muito, até pouco tempo atrás eu não sabia por que eu saí, sabe? Eu saí com uma sensação de fracasso, sabe? De ter desistido de uma coisa por algum motivo que eu não entendia muito bem o que era. E recentemente eu entendi por quê, sabe? Porque realmente a Wicca não era um caminho para mim, né? Hoje em dia eu penso nas religiões como sistemas, no geral, tá? Não que seja essa não pode não ser a sua verdade, pode não ser a verdade para todo mundo, mas é para mim, né? É o que eu sinto, que a religião ela traz junto com muita coisa boa, né? Porque a religião tem esse intuito de nos religar a nossa espiritualidade, a Deus, enfim, como você gostar de chamar esse poder superior, né? Mas ela também traz, a maioria das religiões, se não todas as religiões, também traz junto um mecanismo forte de controle, de regras, de engessamento da nossa espiritualidade, né? Porque tem toda uma hierarquia, e se você não faz jus a essa hierarquia, não obedece a essa hierarquia, não responde a essa hierarquia, ou você tá errado, ou você tá fora da casinha, né? E existe uma limitação, né? Existe um limite. Até aqui você pode ir, a partir daqui é só para iniciados, sacerdotes, altos, enfim, iniciados, né? Como um todo. E na Wicca não é diferente, né? Então, assim, eu sou muito grata à Wicca porque me ensinou quase tudo que eu sei de bruxaria, mas foi bom pra mim até um certo ponto. E depois que eu me desliguei da Wicca, eu passei um tempo sem celebrar, passei um tempo afastada um pouco de tudo isso, e fui estudar outras coisas. Então eu fui estudar espiritismo, eu passei um tempo frequentando candomblé. Então eu fui ler muito sobre outras religiões, li muito sobre budismo também, bebi de outras fontes, sabe? E depois voltei para a bruxaria porque eu me identifico muito com essa conexão com a natureza, só que eu voltei para a bruxaria com uma outra pegada, sabe? Eu voltei para a bruxaria de uma forma mais livre, mais voltada para o meu autoconhecimento, para minha conexão com a espiritualidade, independente de regras, de obrigação de celebrar, de obrigação de fazer, né? Então, assim, eu voltei com a minha fé e a minha espiritualidade renovada, com vontade realmente de celebrar, de viver aquilo tudo, de me conectar com a deusa nas suas diferentes faces de uma forma muito mais profunda e muito mais leve, né? Porque quando a gente segue regras, a leveza ela vai embora. A obrigação ela tira muito da nossa espontaneidade, da nossa vontade de celebrar. E quando a gente não tá com vontade de celebrar, a magia não funciona, porque a gente não consegue colocar nosso coração, não consegue colocar nossa intenção de uma forma inteira, integral. Então, assim, hoje eu não sou mais da Wicca, eu não me considero mais da Wicca, eu me considero uma bruxa eclética, uma bruxa natural, uma bruxa livre, que celebra do jeito que quiser, que faz as coisas do jeito que quiser. Então, assim, temos conhecimentos, claro, né? Então, você sabe o saber das ervas, o saber dos cristais, né? O autoconhecimento que vem de trabalhar o que você sente de verdade, a conexão com o que você sente de verdade, o que está por trás
dos seus comportamentos, das lições que a vida te apresenta, a ciclicidade da natureza que você consegue ver dentro do seu corpo. Tudo isso são saberes que a gente vai estudando dentro da bruxaria, né? Fazem parte do conjunto de conhecimentos da bruxaria. Então, não é oba-oba, né? A gente tem um programa, digamos assim, de estudos que a gente pode seguir, mas isso é livre, né, de cada um. Você vai no seu tempo, no seu caminho, você vai para os caminhos que você se sentir mais atraído. Então vai ter aquela pessoa que vai entrar para a bruxaria para trabalhar especificamente com ervas, e vai ter aquela pessoa que vai trabalhar especificamente com deusas. E vão ter pessoas que vão entrar para a bruxaria para trabalhar oráculos, né? O autoconhecimento através dos oráculos. Enfim, vão ter pessoas que vão... Olha que delícia! Ai, eu também adoro esse assunto, Thay. Eu falo que sou bruxa sincrética, eclética, extraterrestre. Adorei! Eu falo que eu sou uma bruxa cósmica, porque eu também me alinho muito com esses saberes... enfim, cósmicos, de multidimensionais. Eu também acredito muito nisso, então me alinho bastante com esses saberes também. E tô aqui sentindo e intuindo e seguindo o meu caminho. E estou colocando pela primeira vez, né, aqui nesse perfil. Então, se vocês forem olhando todo o conteúdo, né, vocês vão ver que tem muito conteúdo profundo, mas eu tô falando sobre isso de um pouco tempo pra cá. Tô colocando esses saberes e esse servir no mundo, né, de pouco tempo pra cá. Então, o perfil tá crescendo, as pessoas estão chegando, tá sendo um movimento muito bonito, muito incrível. E essa primeira jornada que eu tô parindo, né, colocando no mundo, eu tenho certeza já, gente, que isso vai ser muito potente. Porque pra gente despertar essa bruxa que existe dentro da gente, a gente não precisa de muita coisa. Porque esse saber, ele tá dentro da gente, né? Então, essa jornada que a gente vai fazer do dia 6 ao dia 11 de setembro, que é uma jornada gratuita, né? Vai ser uma jornada muito profunda, muito visceral, mas vai ser aquele pontapé inicial para quem quer se conectar com essa sabedoria que tem dentro de si, despertar para essa sabedoria que tem dentro de si, né? Então, assim, a gente vai passar por algumas etapas, né? Então, primeiro a gente vai entender por que a bruxa é esse conceito marginalizado que a gente ouve e a gente fala, cara, bruxa é uma palavra forte, né? Como que isso aconteceu, né? Como que a gente partiu de um lugar de profundo conhecimento e conexão com a natureza, de poder, de apropriação de poder, para um lugar onde isso é algo marginalizado, né? Onde é um tabu. Depois a gente vai aprender a se reconhecer e se fortalecer enquanto tribo, e a gente vai fazer isso de um lugar, a partir de um lugar de irmandade de verdade, né? Então eu vou conduzir vocês a se conectarem dentro dessa irmandade feminina. Depois a gente vai trabalhar a nossa criança interior, que é uma parte muito importante desse conhecimento, desse autoconhecimento e resgate, né, da apropriação da nossa própria história, né, acolher a nossa criança interior, curar e integrar a nossa criança interior, é validar a nossa própria história de vida, né, é entender como nós nos tornamos quem nós somos hoje. Depois nós vamos passar por uma etapa da jornada onde nós vamos nos reconectar com os ciclos externos e internos nossos, né? E por fim, nós vamos nos reapropriar dessa palavra. A gente vai aprender o que é, reaprender o que é viver como uma bruxa. E vamos entender como é viver como uma bruxa nos dias de hoje,
né? Como é viver como uma bruxa na cidade grande, num mundo globalizado, né? Num mundo de mídias sociais. E vai ser muito, muito especial, gente. Então, assim, quem não tá inscrito, corre lá no link da bio, se inscreve, porque vai ser uma jornada muito especial. A Sheila tá falando, eu já não curto religião, porque as que eu conheço eu até concordo com alguns pontos, mas também discordo de alguns. Então eu sinto que não me encaixo em nenhuma em específico. Eu sinto bem parecido, Sheila. Assim, eu acredito que tem pontos muito válidos e a gente é livre para usar aquilo que ressoa no nosso coração, né? Não tem nada de errado na gente utilizar conceitos das diversas religiões das quais a gente já bebeu da fonte, né? Então, assim, eu sou devota, essa palavra é meio estranha, mas devota de São Miguel Arcanjo, por exemplo, né? E eu sou filha de Lilith. Então são conhecimentos que podem parecer que não pertencem a um mesmo conjunto, a uma mesma unidade, mas para mim faz sentido porque eu me conecto com essa energia. Essa energia está disponível no inconsciente coletivo, no cosmos, enfim, no universo, e eu acesso essas energias com igual potência. Então, para mim, isso faz sentido. E a religião, na minha opinião, a religião da nova era, ela é livre, né? A espiritualidade da nova era, ela é livre, ela é abrangente, ela é diversa, né? Existem diversas formas de se conectar com a espiritualidade, com os reinos superiores, né? Com as dimensões superiores, e todas elas são válidas. Então, a gente precisa fazer aquilo que faz sentido pra gente. O que mais, gente? Podem falar. Boa, bruxa cósmica, gostei, vou adotar. Não é? Eu adoro bruxas cósmicas. Bruxas quânticas, também gosto desse, viu? Bruxas quânticas. A Sheila falou, conheci você há pouco tempo, mas já estou adorando. Eu ainda não me achei. Se achou sim, Sheila? Tá aqui, tá achada. E entra lá na nossa comunidade do Despertar da Bruxa. O nome da comunidade é Bruxas Despertas. O link tá lá dentro da nossa comunidade do Despertar da Bruxa. Acabei de compartilhar hoje com todo mundo. Quero ver vocês todas lá. A Thay falando, sou filha de Isis e também de São Jorge. Olha só, que lindeza. Duas potências infinitas. E me identifico com algumas entidades de diversas religiões. Sim, e olha só. Vamos pensar aqui. Na Wicca, a gente cultua a deusa e o deus, né? Em suas diversas faces. E a gente trabalha com diversos panteões, né? Então, assim, quando a gente está trabalhando com Iemanjá, a gente está trabalhando com o panteão africano, né? Yorubá. Quando a gente trabalha com Afrodite, a gente está trabalhando com o panteão grego, né? Quando a gente trabalha com... Ai, gente, me fala uma outra deusa que vocês conhecem aí. A gente trabalha com Gaia, estamos falando do panteão grego, né? Quando a gente trabalha com Lilith, estamos falando do panteão sumério. E assim, são religiosidades e espiritualidades completamente diferentes, porque estamos falando de culturas diferentes, né? Lugares diferentes. E tá tudo bem. A gente consegue acessar essas energias em igual potência, né? A gente vai... Pachamama, olha só, né? Olha só, minha madrinha lembrando que o meu avô já dizia que Deus é a natureza. Tá vendo? Sábio, meu avô era muito sábio. Então, assim, a gente acessa e cada um vai ter a sua afinidade, né? E a mesma energia, ela pode ter um nome diferente em diferentes lugares e ser a mesma energia. Ser a personificação, né? A tradução de uma mesma energia. A Thay falou, já participei de um ritual xamã com ayahuasca. E foi legal? Como foi? Conta pra mim. É muito potente, né? Essas medicinas da floresta são super potentes.
Que mais, gente? A Marise falando, a espiritualidade é livre, a conexão com a natureza é o despertar maior, com certeza. E é isso que a gente vai fazer no Despertar da Bruxa. Olha, o Kim falou, a playlist está fantástica. E gente, eu fiz uma playlist que, olha, serve para vocês já irem. Essa playlist tá assim, para você ouvir tomando banho, de manhã quando acordar já bota uma playlist que tá assim, numa vibe. Eu compartilhei a playlist do Despertar da Bruxa lá no nosso grupo de alunas hoje. Tá incrível, tá muito incrível. Entrem lá e já sigam, botam lá para seguir no Spotify para vocês poderem ouvir. Só tem música good vibes. E é isso, gente. Essa foi minha história. Eu espero que vocês tenham gostado, né? Uma história já, um caminhar aí de bastante tempo. Já vivi muitas coisas, tenho muita saudade de muitas etapas. E eu só espero que através do Despertar da Bruxa vocês possam viver coisas tão incríveis, profundas e transformadoras quanto eu vivi nesse caminhar, porque não tem presente melhor, certo? Eu vou ficando por aqui, gente. Muito obrigada pela presença de vocês. Quem não está inscrito no Despertar da Bruxa, corre lá no link da bio e já se inscreve. Faltam 3 dias para nossa jornada começar. Eu tô que não me aguento de ansiedade, porque vai ser muito legal. Tô super ansiosa. Corre lá no perfil, já se inscreve e vamos co-criar essa nova terra de mulheres despertas juntas. E é isso, gente. Boa noite para vocês. Um beijo grande. Abençoadas sejam. Beijo.